Imagine um mundo intocado, rios cristalinos, árvores carregadas de frutos perfeitos, um ar tão puro que parecia cantar. Nesse cenário, nasceu a primeira história humana, Adão e Eva. Criados à imagem e semelhança de Deus, eles viviam no Éden sem dor, sem fome e sem medo. Mas essa perfeição não duraria para sempre, porque um único ato mudaria para sempre o destino da humanidade. Agora, imagine outra cena. Um silêncio pesado pairando sobre a terra, o vento frio arrastando folhas secas e dois corpos envelhecidos, curvados pelo peso de uma vida que começou no paraíso e terminou no exílio. Essa não é apenas uma história. É o capítulo final do casal mais famoso da humanidade, Adão e Eva. Mas, como foi realmente a vida e morte deles? A Bíblia fala, os textos antigos escondem detalhes que nunca ouvimos? E se eu te disser que existem relatos tão antigos e perturbadores, que descrevem a partida deles, com uma riqueza de detalhes capaz de arrepiar até o mais cético? Prepare-se, porque essa narrativa vai te levar de volta ao início de tudo, para presenciar o primeiro e último suspiro da primeira humanidade. No início, Adão era o jardineiro e guardião do Éden, cuidando de cada planta e animal. Eva, formada da costela dele, era companheira e igual, vivendo em harmonia. Mas a entrada de um visitante inesperado, a serpente, plantou a semente da dúvida. Com uma promessa de serem como Deus, veio o fruto proibido e com ele, a queda. Expulsos do paraíso, Adão e Eva conheceram a dureza da terra, o suor do trabalho e as dores do parto. Segundo tradições hebraicas, eles passaram anos chorando diante dos portões fechados do Éden, suplicando por perdão. Essa é a primeira vez que o homem conheceu a saudade. Não de uma pessoa, mas de um lugar onde nunca mais poderia voltar. A vida fora do Éden foi marcada por trabalho pesado, pela perda trágica de Abel e pelo arrependimento constante. Adão cultivava a terra com ferramentas rudimentares. Eva cuidava dos filhos e enfrentava a dor de ver sua família dividida. Em textos apócrifos como A Vida de Adão e Eva, existe uma cena poderosa. Eva se ajoelhando sobre a terra, chorando e dizendo que preferia morrer a ter comido o fruto proibido. E há ainda o detalhe perturbador. Eles acreditavam que todo o sofrimento humano, todas as doenças e mortes, eram culpa deles. Imagine viver cada dia carregando o peso de ter mudado o destino de toda a criação. Ao longo dos séculos, estudiosos, monges e escribas preservaram lendas e escrituras que tentam responder a essa pergunta. Uma das mais antigas vem de um texto apócrifo, A Vida de Adão e Eva, que descreve a dor física e espiritual do primeiro homem. Nesse relato, Adão, já com mais de 900 anos de idade, sente seu corpo enfraquecer, a visão escurecer e uma dor desconhecida se espalhar por ele. Eva, ao perceber, corre desesperada até o local onde Caim e Abel um dia caminharam juntos. Mas não encontra mais a vitalidade daquele companheiro com quem partilhou o Éden. É então que, segundo o texto, uma luz celestial desce e anjos aparecem, anunciando que a vida dele chegaria ao fim. Mas existe um detalhe arrepiante. Alguns relatos afirmam que Adão, antes de morrer, pediu perdão não apenas a Deus, mas à própria terra. Sim, a terra, pois ele acreditava que seu pecado havia amaldiçoado não só a si mesmo e sua descendência, mas também todo o planeta. A cena descrita é intensa. Eva chorando ao lado, filhos e netos ao redor, e o céu ficando cinzento como se a criação estivesse de luto. É nesse momento que, conforme alguns escritos, uma voz vinda do alto afirma: hoje, o corpo retorna ao pó, mas o espírito aguarda o dia da redenção. A morte de Eva, por sua vez, é narrada com um peso ainda mais simbólico. Ela teria vivido alguns anos após Adão, vagando com seus filhos e lembrando todos os dias
do jardim que perderam. Quando seu momento chegou, ela pediu para ser enterrada ao lado dele. Há textos que dizem que, no instante de sua partida, uma fragrância intensa, como de flores do Éden, tomou conta do local. Outros, porém, descrevem que uma chuva suave caiu sobre suas sepulturas, como se o próprio céu quisesse lavar a história da queda. Entre a poesia e o mistério, o que é certo é que, segundo a tradição, Adão e Eva foram sepultados lado a lado, aguardando juntos o fim dos tempos. Mas, por que essas histórias quase nunca são contadas? Será porque desafiam a forma como enxergamos o início da humanidade? Ou porque, ao conhecermos o fim, somos obrigados a confrontar que até mesmo os que andaram com Deus face a face conheceram a dor, o arrependimento e a morte? Talvez, no fundo, seja um lembrete de que todos nós carregamos um pedaço dessa mesma história. Afinal, o que começou no Éden, terminou no pó, como cada um de nós. Se você chegou até aqui, é porque gosta de mergulhar fundo nas histórias mais misteriosas e escondidas da humanidade. Então aproveita, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, toda semana você descobre segredos que a história oficial não conta. E no próximo vídeo, prepare-se, porque o mistério vai ser ainda mais perturbador do que o que você ouviu hoje. Quer ouvir? Então, clique no sininho e venha comigo.